Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Começa a tramitar projeto que incentiva o consumidor a exigir nota fiscal. Deputado chama atenção para dificuldades vividas pelos pescadores. Avança na Assembleia projeto que concede aos agentes penitenciários direitos já garantidos aos policiais. Cerca de 20 projetos de autoria parlamentar e do Executivo começaram a tramitar na Casa. A repórter Patrícia Bravin acompanhou os trabalhos em plenário e traz as informações para a gente. Na sessão ordinária desta terça-feira, começaram a tramitar 5 projetos de lei de autoria do Executivo. Dentre eles, destaque para a matéria que trata da nota capixaba, que incentiva o consumidor a exigir a nota fiscal de produtos e serviços para ter em troca retorno de parte do imposto pago nas transações. O deputado Dr. Hércules apresentou requerimento de urgência para a tramitação da matéria. Desde 2010, ele vem defendendo este tema aqui no plenário. Isso aí é um sonho de muitos anos das entidades sem fins lucrativos. Nós trouxemos para cá a nota paulista, mas não era ideal ainda. Como no Paraná, trouxemos a nota do Paraná, a nota premiada. E pedindo ao governador, Renato Casagrande, para que ele mandasse para cá essa mensagem, a fim de premiar essas entidades que lutam muito, especialmente com muita dificuldade, e a maioria das pessoas são voluntários que trabalham nessas obras sociais. Outro projeto que começa a tramitar, de autoria do Executivo, trata da redistribuição do ICMS aos municípios no montante destinado ao ensino básico. O ICMS, que é o imposto arrecadado pelo governo do estado, 25% dele é repassado aos municípios. Atualmente existe um critério que avalia os setores atacadista, produtor rural, entre outros. Mas a matéria que tramita, se aprovada, desses 25%, 12,5%, metade, exclusivos para a educação. Então o reflexo é que lá na ponta, nos municípios, os prefeitos vão precisar tratar a educação com mais prioridade, com mais carinho, com mais atenção. O ambiente escolar, a qualificação permanente dos professores, a valorização do profissional, a merenda escolar, todos esses aspectos que juntos podem ocasionar, certamente ocasionam, bons índices da educação, medidos pelo IDEB. Então o município vai ter que dar mais atenção, porque o repasse do ICMS com essa lei aprovada, ela vai priorizar e vai observar os índices da educação dos municípios. Também começaram a tramitar 13 projetos de lei de iniciativa parlamentar. O deputado Capitão Assunção propõe a criação do benefício de seguridade e irredutibilidade salarial aos militares. Houve perdas quando foi aprovada a lei de proteção dos militares no Brasil. Foi aprovada essa lei, que foi na época da reforma, lá em Brasília. E antes dessa lei, o militar, ele quando chegava naquele percentual de pagar ao INSS ou ao governo federal, você pagava proporcionalmente, você não pagava na íntegra, entendeu? Hoje não, com a reforma, com a lei em vigor, o militar tem que pagar 100% em cima de 100% de contribuição, o valor mínimo lá. Para quem está na menor graduação, hoje essa contribuição gira em torno de R$600. Em média, ele teve uma perda salarial de R$600. Então, até que haja reposição salarial devida durante algum período, vai vigir essa oferta por parte do Estado para recompor essa perda. Então, seria transitório até que houvesse uma recomposição salarial devido à nova lei geral de reforma dos militares. Na fase dos pronunciamentos, o deputado pastor Marcos Mansur falou sobre dificuldades que os pescadores do estado vêm enfrentando. Um assunto de indignação,
mas ao mesmo tempo de apoio aos pescadores aqui do município de Itapemirim, mais precisamente intitulada a Frota de Itaipava, que nesta semana tem sido atacada com a fiscalização do IBAMA, com a covardia da apreensão dos pescados e dos produtos que eles utilizam para comercializar, jogando fora, estragando, causando prejuízos constantes a eles, das multas que eles recebem, ao invés de receberem apoio, porque são trabalhadores e pagadores de impostos desta nação. Ouvir os prefeitos eleitos da Grande Vitória igualar os direitos de agentes penitenciários aos dos policiais. Estes e outros assuntos foram discutidos na reunião do Colegiado de Segurança. A Comissão de Segurança limpou a pauta de votação e aprovou 5 proposições durante a reunião extraordinária virtual desta terça-feira. Entre as matérias aprovadas está a proposta de emenda constitucional que confere aos agentes penitenciários estaduais os direitos já concedidos à carreira policial. A matéria prevê que o preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito exclusivamente por meio de concurso público e pela transformação dos cargos existentes. O deputado delegado Lorenzo Pasolini é o autor da proposta. Adequa a nossa Constituição Estadual à Constituição Federal e principalmente vai colaborar pela dignidade, pelo reconhecimento dessa categoria que tanto tem feito pelo Espírito Santo. Nós sabemos que o crime ou os criminosos, a partir do momento em que são detidos, são descobertos e passam a cumprir pena ou estão em uma prisão ainda cautelar nos estabelecimentos prisionais, eles tentam continuar controlando toda a estrutura criminosa, toda a organização criminosa de dentro das instituições, das penitenciárias, dos presídios, das cadeias públicas, dos centros de detenção provisória. Então, é fundamental dar dignidade a esses profissionais, dar estrutura, reconhecimento e, principalmente, dar o embasamento e a segurança jurídica para que eles possam continuar atuando de maneira tão zelosa e de maneira tão presentes no Estado do Espírito Santo, e essa quebra, ruptura do ciclo criminoso, principalmente em relação às organizações criminosas, passa muito pela atuação dos policiais penais. Na próxima reunião do colegiado, agendada para segunda-feira, os deputados pretendem ouvir os prefeitos eleitos dos municípios da Grande Vitória. O presidente da comissão, o deputado delegado Danilo Baiense, comentou os trabalhos. Nós conseguimos votar uma série de projetos, inclusive uma emenda constitucional. E também votamos, deliberamos com relação ao convite aos prefeitos da Grande Vitória, que foram eleitos, para que venham dia 14 participar da nossa sessão ordinária e discorrer sobre a segurança dos seus municípios. Então, eu acho que a reunião foi muito produtiva e tivemos quórum para que fosse deliberado. Algumas doenças genéticas, como a AME, atrofia muscular espinhal, destrói 90% das células motoras até os primeiros 6 meses de vida e, por isso, precisa ser detectada o mais rápido possível. O assunto foi pauta na reunião do Colegiado de Saúde. O teste do pezinho ampliado foi tema de debate na Comissão de Saúde. Esse exame mais completo, que pode identificar até 53 tipos de doenças, inclusive raras, não está disponível no Sistema Único de Saúde. Outra questão levantada é que o teste ampliado também não abrange determinadas doenças genéticas, como a AME, atrofia muscular espinhal. O nosso organismo, ele tem os neurônios motores, que são células que controlam as atividades musculares essenciais. Andar, falar, engolir e até respirar, tudo isso é controlado por essas células. E são células que não se regeneram. Uma vez que elas morrerem, elas não vão poder se regenerar e ser trazidas de volta. E, entre aspas, essas células se alimentam de uma proteína chamada SMN. Quem tem AME, o organismo de quem tem AME não consegue produzir bem essa proteína SMN. Na hora que eu consigo melhorar a produção da proteína SMN no organismo, eu consigo interromper a degeneração neuronal, eu interrompo a progressão da doença. O problema todo é que, no caso da AME tipo 1
que é o tipo mais grave e que são 60% dos casos das crianças que nascem com AME, então o tipo mais grave é o tipo também mais comum. Para essas crianças, 90% dos neurônios motores, eles se degeneram até o bebê completar 6 meses de idade. Quando ele tem o diagnóstico, ele já perdeu 90% dos seus neurônios motores que se degeneraram e não voltam mais. Segundo a representante do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, o diagnóstico precoce é essencial para o tratamento da doença. Por isso, a importância da inclusão do exame no teste do pezinho. Antes de aparecerem os sintomas, a gente vai ter os melhores resultados possíveis e a gente vai mudar o prognóstico, a gente vai mudar a vida dessa criança e dessa família, vai possibilitar, inclusive, que essa criança devolva para a sociedade todo esse investimento, porque ela vai se tornar um adulto produtivo, vai poder trabalhar, ser um cientista, enfim, né, um professor. E a gente vai também otimizar os recursos investidos pelo poder público no tratamento. A Comissão de Saúde vai elaborar um projeto de lei para incluir o diagnóstico da AME no teste realizado com recém-nascidos. Essa luta, Giovana, você pode contar conosco, comigo, doutor Emílio, aqui também na Comissão de Saúde, e vão tocar para frente e cobrar do secretário. Essas coisas tem que cobrar, senão cai no esquecimento. A gente está sempre cobrando, sempre cutucando o secretário, o governador, né? Até que a gente vai ter essa conquista. E o Panorama de hoje fica por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você pode acessar pelo portal da Casa e também pelas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na programação da TV Assembleia, agora mais perto de você, no canal 3.2.